Fala de Marcos Braz é avaliada por fontes ligadas à diretoria e a gente traz essa informação aqui, né, sobre Vitor Pereira, sobre permanência do técnico do Flamengo, também o que todos dentro do clube pensam, né, com relação, né, ou boa parte no caso, com relação a Vitor Pereira. A diretoria do Flamengo também já sabe, né, qual o risco de contratar Jorge Jesus. E, claro, a verdade é que o Jorge Jesus, a gente vai trazer para vocês aqui o que realmente está acontecendo e o que pode acontecer, né, com a possível vinda do Jorge Jesus, o que pode atrapalhar a vinda do Jorge Jesus também, né? São muitas situações, inclusive, que envolvem a questão de permanência ou não do Vitor Pereira, continuidade do Campeonato Carioca, melhora do trabalho, tudo isso a gente vai trazer aqui para vocês, né, com muita apuração, com muita informação. Também vamos falar sobre o Matheus Uribe, que é a única negociação mais avançada do Flamengo. O jogador pode assinar o pré-contrato, né? Tem aí a situação da família, de convencimento e tudo mais, mas o Matheus Uribe, a gente vai trazer aqui todas as informações, né, confirmadas. Na minha pergunta para o Braz ontem, ele confirmou aí a negociação com o volante, né, que atua no Porto, né, tem 32 anos. Então a gente trazendo tudo aqui para vocês. Eu convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, claro, com o oferecimento da Steak. A Steak, cara, é impressionante, eu nunca vi igual. Você que gosta de fazer a sua fezinha, de fazer o trade esportivo, o que você achar melhor, você não tem noção de como é importante você poder fazer a primeira entrada segura. Por exemplo, você quer começar com pouco, quer começar até R$150, é justamente o que a Stake te garante. Você fez aí o cadastro utilizando o código promocional PAPARAZZORN, você vai estar entrando na Stake, o seu primeiro jogo até R$150, você pode fazer o depósito no Pix a partir de 50. Seu primeiro jogo vai estar seguro. Perdeu, você recebe para jogar novamente. Então você pode aproveitar para fazer uma fezinha numa partida, por exemplo, ontem. Eu falei para vocês que o Marrocos era complicado. Eu avisei, quem acompanha aqui sabe, eu avisei. Olha o Marrocos aí. Seleção brasileira, né, não vem muito bem. O Marrocos joga direitinho, joga em casa, tem pressão da torcida. Eu colocaria a vitória do Marrocos, empate, vitória com empate, dupla chance. Eu falei sobre isso aqui, que estava pagando bem na vitória do Marrocos, muito mais do que na seleção brasileira. E aí aconteceu, né? O Marrocos ganhou. Então, mas você tinha a possibilidade de fazer a fezinha e receber de volta, porque, né, é o jogo seguro, o primeiro jogo seguro. Então aproveite, PAPARAZZORN é o código promocional. Bem, a gente chega aqui, cara, para falar sobre essa questão do Jorge Jesus. A verdade, né, é que já há um entendimento interno, por mais que alguns jornalistas insistam em dizer que essa diretoria não vai querer trazer o Jorge Jesus. Até já analisei aqui, né, algumas vezes falando isso. Cara, a diretoria não queria trazer o Jorge Jesus só se fosse vaidosa, se a diretoria fosse vaidosa. Não posso acreditar que a diretoria do Flamengo seja vaidosa, né? Eles pensam primeiro no Flamengo. Tem muitos erros? Tem, todo mundo erra. Mas eles têm que pensar primeiro no Flamengo. E hoje, né, eu acho que a única alternativa, a gente não adianta pensar em Sampaoli. A torcida do Flamengo, 90% fiz a enquete aqui. A gente teve enquete aqui com 40 mil votos. No YouTube, no Insta também, grandes. As enquetes aí apontam 90%. O torcedor do Flamengo não quer o Sampaoli. Vai trazer para quê? Mais pressão? Você acha que o dirigente quer ficar tomando pressão? Trazer o Jorge Jesus hoje, a diretoria do Flamengo já sabe do risco. Trazer o Jorge Jesus hoje é diminuir o risco. E não tem esse papo de que, politicamente para eles não é bom trazer o Jorge Jesus. Até parece que a oposição vai poder usar um negócio desse como forma de ataque na eleição daqui a 2 anos. Não tem. O Flamengo foi campeão. Gente, olha só, eles já sabem do risco. Eles não têm problema nenhum para trazer o Jorge Jesus. Não tem. Não tem empecilho nenhum. O único empecilho é a seleção brasileira. A verdade é que o Jorge Jesus já se decidiu. Ele quer vir para o Brasil.
A verdade é que Jorge Jesus já se decidiu. Ele quer vir para o Brasil. O Galvão já falou isso, a gente vai trazer até o comentário dos torcedores. E não é só a seleção brasileira não, tá? A seleção Dorival, qualquer um que quisesse treinar o Flamengo, se a seleção viesse, os caras vão para a seleção. Não tem jeito, não tem jeito. Tem que ver quem que a seleção brasileira vai contratar. E aí a gente tem que ter a paciência, esperar, ver como é que vai ser o próximo, essa final aí, a quarta final. Na verdade, o Mundial a gente não chegou na final, a quarta decisão que a gente tem com o Vitor Pereira, não levando em conta aí a Taça Guanabara, se levar em conta são 5. Então vamos ver como é que ele vai se sair, se o time vai apresentar um bom futebol, né? O Braz falou ontem que o Vitor Pereira é o técnico do Flamengo e vai ficar até o final da temporada, foi contratado para ficar a temporada inteira. E internamente, né, a resposta que internamente e até fontes ligadas à diretoria, o que nos passam é que o trabalho do Braz continua bem avaliado, que entendem que o Flamengo ganhou muitos títulos, mas discordam dele com relação a isso. Não tem essa, que vai ficar até o final da temporada, porque percebem que apesar dele ser muito bom, o Vitor Pereira, como a gente sempre falou aqui, ele é bom treinador, ele não encaixou com esse elenco, né? Ainda não encaixou. Então ele precisa urgentemente encaixar. E aí ao entendimento que esses 14 dias aí, porque anteciparam um dia a final, esses 14 dias aí para treinar, sendo que 3 foram de descanso, então são 11 dias para treinar, podem fazer a diferença. Ele pode ter uma possibilidade de apresentar um futebol melhor, da equipe apresentar um futebol melhor. Ele internamente a gente sabe que ele sempre reclamava disso, de não ter tempo para treinar. E também das contratações. As contratações até agora, neca de catipiribe, né? Nada, não chegou nada. Só o Rossi, o Gerson, mas que na verdade nem repôs todas as saídas que a gente teve. Então o Flamengo precisa contratar para a gente também poder avaliar 100%. Mas a torcida, é óbvio, não vai ter paciência com o Vitor Pereira. Não vai ter paciência. O único, a diretoria do Flamengo já sabe, volto a dizer, já sabe do risco que tem de ficar segurando o Vitor Pereira. Mas entende também que não tem por quem trocar. A torcida não quer Sampaoli. A torcida não quer Tite. Já falamos aqui, não existe. Vai trazer qual brasileiro? Não tem. Não tem quem trazer. Vai trazer gringo para fazer... para tentar implantar o mesmo sistema do Vitor Pereira. Cara, é uma situação que todos já sabem. A verdade é que é isso. O único capaz de chegar e ficar 2 anos, mesmo que erre, que o time vá mal, não jogue bem, uns 2 anos sem sofrer pressão, Jorge Jesus. Você acha mesmo que o torcedor do Flamengo vai pressionar o Jorge Jesus porque o time está perdendo? Não. A paz iria reinar porque você sabe que o trabalho dele funciona, o time pode chegar a um grau de competitividade e futebol bonito que só com ele pode chegar. Pode chegar com o Vitor Pereira? Pode, mas o problema é que parece que o sistema dele não encaixa com esses nossos jogadores, isso há esse entendimento. Agora, discorda-se do Braz na questão de que o Vitor Pereira é o técnico até o final da temporada. Não. Essa avaliação que o Jorge Jesus pode, né? Isso fontes ligadas à diretoria conversam com a gente, porque o Jorge Jesus seria o único treinador incontestável pela torcida do Flamengo. Mas uma coisa importante a gente falar, aí falam essa questão que porque se o Jorge Jesus vier e ganhar tudo, ele prova que foi ele que fez 2019 e não a diretoria. Eu acho que a diretoria do Flamengo tem que ficar despreocupada. Todos ali têm que ficar despreocupados. Isso não pode ser utilizado de forma política contra vocês. De forma alguma, tá? Eu vou explicar o porquê e porque não há que ter essa preocupação. Trazer o Jorge Jesus é pensar no Flamengo. É pensar no Flamengo. Isso se a gente não tiver o bom desempenho do time, se o time não encaixar com o Vitor Pereira. Se for bem agora no Carioca e começar bem o Brasileiro, Libertadores e tudo mais, você repensa tudo. Mas se o time não evoluir, tendo tempo para treinar e tendo tempo também
de casa, o Vitor Pereira, e você não evoluir, você colocar em risco as competições, aí não dá. Mas a questão é, a gente pode reclamar, pode criticar, sim, mas o Jorge Jesus só vem para junho. Ele tem contrato até o final de maio. E a gente tem que saber também se não tem seleção na parada. Porque esse papo aí de Ancelotti e tudo mais, sei lá, né? Então a minha avaliação é manter a calma com o Vitor Pereira. A gente pode criticar, reclamar dos erros dele, sim. Mas tem muita coisa também errada por parte da própria diretoria de não ter conseguido fazer. Não sei também se é culpa direta, questão do mercado, mas não entregou. Não entregou as contratações. Então você não pode cobrar tanto. Mas o que o time não encaixou, apesar dele ser um excelente treinador, não encaixou, tá? Então a gente tem essa situação que a gente não adianta mandar embora agora, que não tem ninguém para entrar no lugar. Vamos reclamar se fizer coisa errada? Vamos, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Infelizmente, não tem como com o Vitor Pereira. Demite no vestiário. Vai botar quem? Nem o Marcelo Fera a gente tem mais aí. E aí você tem a situação do Jorge Jesus, né? O risco, né? A diretoria já sabe que não tem. Por quê? Porque foi campeão brasileiro, Supercopa, Carioca e Brasileiro, 3 títulos com o Rogério Ceni. Foi campeão de títulos importantes. Foi campeão da Copa do Brasil e Libertadores com o Dorival Júnior. Então o Flamengo já conseguiu provar que consegue títulos importantes, qualquer que seja o treinador. Títulos o Flamengo consegue. Títulos o Flamengo consegue. Ou seja, mesmo que todo mundo erra, tem um erro aqui, um erro ali, tem erros, a gente sempre aponta aqui, mas o Flamengo continua conseguindo os títulos. Sempre. Sempre. Tá? O Flamengo continua conseguindo ganhar títulos. Importantes. Agora, jogar bonito, a gente sabe. Se tem alguma coisa para a gente exorcizar com relação ao Jorge Jesus, porque fala-se muito, exorcizar o fantasma, saber se era... o Jorge Jesus precisa vir para exorcizar o fantasma. Gente, essa fala já não cola mais. Eu estava pensando isso hoje. Essa fala não cola mais. Você sabe por que essa fala não cola mais? Porque o Flamengo já ganhou esses títulos depois dele. Copa do Brasil, inclusive, que ele não ganhou. E Libertadores. E Brasileiro, com o Ceni. Então, os mesmos títulos que ele ganhou, a gente ganhou com outros treinadores. Então, a fala de que precisa exorcizar o Jorge Jesus, ela não funciona tanto. Ela funciona só até o termo de ver se para jogar bola precisa dele. E aí não tem a ver também com a administração, né? Apesar de que o Jorge Jesus faz tudo, vê o gramado, ele é quase que um manager ali, e isso a gente sente falta no Ninho do Urubu, de um manager, porque ele é tudo num só, né? E controla a parte física, controla a parte médica, ele faz tudo. Então, ele assume um papel que poderia ter um dirigente lá fazendo, um diretor fazendo isso que não tem. Então eu acho que a diretoria do Flamengo não corre riscos. Se a gente está aqui para passar essa mensagem, se eu posso passar uma mensagem, momento de esperar até junho. Não tem jeito, vai trazer quem? Para ver o que acontece. E torcer que o Vitor Pereira consiga encaixar esse time. Não encaixando, a solução para o time jogar bonito e funcionar está no Jorge Jesus, mas não há risco nenhum para o Flamengo. O único risco que tem é para o próprio Jorge Jesus, que é uma fala do Zico, né? Inclusive, o Zico fala que ele não gosta de treinar, ele nunca aceitou treinar o Flamengo por saber que ele tem uma idolatria, a torcida idolatra, óbvio, o Zico é o nosso rei, e ele coloca em xeque, por causa de um trabalho como técnico, tudo que ele conquistou no passado. Então, o Zico já é uma prova viva, né? Do que realmente a gente tem acontecendo com o próprio Jorge Jesus, que ele assume um risco muito grande. Ele vir para o Flamengo, com tudo que ele conquistou, para ele é um risco muito grande. Mas ele quer, a gente sabe que ele quer, ele não tem problema com isso, né? O Jorge Jesus ele não tem problema com isso, ele quer voltar e ele sabe que a torcida do Flamengo, uma coisa importante, todos sabem, o único treinador que a torcida do Flamengo teria paciência para ver trabalhando, mesmo que demore, seria o Jorge Jesus. A torcida, vale a gente lembrar, já chamou o Vitor Pereira de burro
e depois que entra num processo de fritura, como eu sempre falo, é difícil sair. Mas a gente tem que torcer, esperar que com esses dias de trabalho melhore, tentar acalmar um pouco os ânimos, porque também não adianta, né? Quantas vezes eu já pedi, tem que tirar o treinador, mas a gente tinha, naquele momento tinha a opção. Hoje, eu peço a você para você dar uma opção que não seja gringo. E que a gente não, porque o gringo vai chegar aqui e vai mudar tudo. Não sei se vai dar tempo de encaixar o estilo do cara. O Jorge Jesus deu em 2019. A gente sabe que dá tempo. Então comenta aqui, eu vou querer ler o seu comentário, se concorda comigo, tá? Que a gente tem que ter uma certa paciência para a gente poder tomar as decisões e saber também, né? Será que o cara não vai? Será que o Jorge Jesus não vai para a seleção? Se for, não tem jeito. Aí o Flamengo vai ter que arriscar num próximo treinador, mesmo que a torcida não goste tanto, ou que não queira tanto. Apesar da torcida ter colocado 90% que não queria o Sampaoli, eu acho que é uma das poucas opções aí que tem. Fala-se também do Jardim, né? Do Leonardo Jardim. Vamos ver quem que o Flamengo realmente pode pensar para o futuro, mas lembrando, mais uma vez, o Vitor Pereira não é um técnico ruim. Não é. Inclusive era super bem avaliado aqui por nós. A gente falava que se não fosse o JJ, que fosse ele. E a gente não tem que tirar o time de campo, tirar a nossa responsabilidade. Porque eu vou fingir que eu não achava ele bom e vou largar o aço. Não, eu achava ele bom, considero um grande treinador também, mas o trabalho não está sendo bem feito. O trabalho não tá mostrando resultado. O time não está jogando tão bem. Não está jogando bem, na verdade, né? Nem tão bem. Olha só, o Galvão aí ontem, bateu recorde, né? Uma primeira transmissão. Eu fiquei impressionado, cara. Fiquei impressionado. Primeira transmissão. Quando eu vi, tava 1,5 milhão assistindo a derrota do Brasil, com narração do Galvão Bueno no canal Galvão Bueno. Arrebentou. Uma primeira transmissão inacreditável. E aí o Galvão, é porque eu tô falando disso, porque eu vou trazer aqui a mensagem do Galvão, que o Jorge Jesus me manda a mensagem, a gente conversa quase sempre. Eu tenho a sensação que ele tá focado na seleção brasileira. Escutei aqui no meu ouvido risos, declarou Galvão. E aí os torcedores reagiram, né, a essa fala do Galvão Bueno. Sinceramente, ele é a primeira opção para o Flamengo. O Renan06 postou aí. Mas se não quiser vir, sou a favor do Jorge Sampaoli. Olha aí. Se ele não quiser vir, aceita o Sampaoli. O Marcos Vieira. Esqueçam essa de futuro treinador do Flamengo. Nosso clube já tem treinador. Deixem de sabotar o nosso clube. Tem torcedores que reclamam, né, da questão do Vitor Pereira poder trabalhar. A questão é que não está conseguindo botar esse time para jogar bola, né? O outro torcedor aqui, o Murilo, fala que o Flamengo sempre foi segunda opção para o JJ. O outro falando para pararem de se humilhar. A Raíssa Simplício falou assim, Galvão Bueno confirmou o que a gente vem trazendo aqui há um bom tempo. Jorge Jesus quer muito a seleção brasileira. É um grande sonho para ele. A questão é saber, cara, se isso vai acontecer, né? E muitos achismos e tudo mais. Não dá pra gente ter a certeza que a seleção brasileira também quer o Jorge Jesus. A questão ele quer voltar pro Brasil, né? O outro torcedor, 30 mil assinaram abaixo assinado, só esqueceram de falar com a terceira parte interessada, o próprio Jorge Jesus. Ou seja, os torcedores criticando ele quando nem foi ele que entrou, que veio a público falar que ele quer ir para a seleção brasileira e não quer o Flamengo, né? Então é uma questão aí. Por isso eu estou falando, acho que tudo tem que ser conduzido com calma, não é nem lá nem cá, nem criticar o Jorge Jesus e nem ficar achando que ele vai vir também já. É você ter calma para tomar suas decisões, sabendo que não tem opções e que, se acontecer, que seja o melhor para o Flamengo, né? Então, falar aqui agora para a gente fechar justamente dessas contratações que ele precisa receber, o Vitor Pereira. Inclusive, a gente tem aqui a informação, né, foi postada aí
nas redes, né, que a janela de transferências pode ser estendida e fechar somente 20 de abril, ainda não foi oficializado, né? A CBF ainda não oficializou para passar para vocês, então se isso acontecer, o Flamengo pode ganhar tempo aí para ter mais contratações, para ter contratações, não é mais não, ter, porque eu não estou considerando já as do Rossi e do Gerson, né? Então o Flamengo vai ter que aproveitar, não tem muito tempo para contratar, dia 3 fecha a janela, e se isso acontecer, melhor aí para o Flamengo poder contratar. Inclusive, né, mesmo com a negociação complicada, o Flamengo se mantém firme aí no desejo de contratar o Matheus Uribe. E para fechar com o volante, a diretoria rubro-negra aceitaria aumentar o tempo previsto de contrato, atendendo a um pedido do jogador. Tá? A questão de convencer a família, a gente sabe que isso não é a tarefa mais difícil, né? O Flamengo já utiliza essa questão, já foi assim com o Felipe Luiz e tudo mais. Inicialmente a proposta seria de um vínculo de 3 temporadas, porém, para convencer o atleta, a diretoria do Flamengo estaria disposta a ceder mais um ano. O Braz falou com a gente ontem 3 ou 4 anos, então a Raíssa traz essa informação aí. Vale destacar que o Marcos Braz confirmou no treino, né? Então, que o Flamengo está interessado no volante, está negociando aí com o Matheus Uribe, de 32 anos. Ele tem contrato com o Porto só até junho, né? E aí a tendência é que tem aí uma conversa do jogador com o Flamengo para definir qualquer questão de pré-contrato ou, né, uma renovação aí com o Porto, que tem interesse, mas volto a dizer que o que ele quer receber, o Porto não quer pagar. E a gente aqui, o Flamengo, está interessado e fez uma proposta muito boa para o jogador, tá? E aí? Uma boa? Eu acho que é uma boa. É um bom jogador, né? Titular lá no Porto, jogou Champions League agora. Então o Matheus Uribe aí pode ser o nome aí, né? 32 anos pode ser um nome aí interessante para o Flamengo. Convido você a utilizar o cupom PAPA, como está aqui, ó, PAPA, nas lojas Espaço, rubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. E também tem o desconto do Paparazzo Rubro-Negro. É só pedir o desconto lá na loja do Flamengo em Orlando, na International Drive, no mall do Banco do Brasil Américas. Você chega lá ou você liga, entra em contato, chama eles no Insta, na mensagem direta, fala, ó, eu quero pedir minha camisa em toda a América do Norte. Eles entregam. Quero pedir a minha camisa do Flamengo com desconto Paparazzi, eles vão dar o desconto para vocês, tá certo? Muito obrigado aí, tamo junto. Cara, mais uma vez aí, valeu mesmo pela audiência, por compartilhar, por se inscrever. Sempre importante ajudar demais a gente. Convido você também a acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até mais tarde. Fui, valeu!